Olá, meus amigos. Estamos aqui em mais uma gravação do nosso podcast. E hoje eu não estou sozinho, né? Estou aqui comigo para fazer a abertura, a nossa Mel, o nosso canal democrático. E hoje nós estamos aqui da Pampulha, né? Belo Velho Horizonte, né? Com a nossa cachorrinha aqui, porque vamos falar de pets, né? Vamos falar hoje das famílias, né? Muitas espécies. É muito comum no dia de hoje, né? A gente começa com a doutora Camila, né? Camila Lopes, né? Ela que cuida da nossa cachorrinha, está sempre dando atenção. Não é isso, Camila? Isso. Então, Camila, queria que você falasse um pouquinho quem é Camila, né? Qual é a sua ligação aí com os bichinhos, como que você veio para essa vida, né? Então, eu estou na veterinária, já vão fazer 11 anos. Na verdade, é algo que vem desde a infância, assim, a minha ligação com os animais. Eu lembro desde muito nova, já ter animais em casa, já ter um interesse muito grande na área. E acabei realmente direcionando a minha profissão para a clínica de pequenos animais. Hoje é muito comum, né? Essas famílias, muitas espécies assim, chamadas hoje, né? Pessoas têm gastos, né? Gato, cachorro, né? Outros animais como periquito. Hoje tem vários tipos de animais, né? E precisa ter um cuidado com esses bichinhos, né? Exatamente. Hoje as famílias, o perfil das famílias realmente são famílias multiespécies, né? Então a presença de cães, gatos, pets não convencionais, né? Como as aves, coelhos, elas são bem presentes na família, na vida dessas famílias, né? A alimentação, né? Porque como eles ficam muito próximos de nós, né? Acaba que às vezes nós começamos, às vezes, alimentar eles com a própria alimentação nossa, que não é muito correto, né? Isso, não é uma conduta muito correta. O mais correto é realmente os alimentos que estão disponíveis no mercado, né? Então as rações industrializadas, patês, sachês, existem também os petiscos que são específicos, às vezes até muito direcionado para a idade daquele animalzinho. Existe também na veterinária a questão da alimentação natural, mas que é necessário também a avaliação do veterinário, principalmente um nutrólogo, para que tudo esteja muito bem balanceado, as proporções também sejam adequadas para as necessidades de cada animal. E assim, no dia a dia nosso, né, a gente acaba errando muito, né? Porque a gente fica com dó do animalzinho, vou dar um pedacinho disso, aquilo. E tem alguns alimentos que realmente são prejudiciais, né? Eu estava olhando esses dias, né? Questão de abacate. A internet a gente não pode confiar em tudo que a gente vê, né? Mas tem lá abacate, cebola, assim, eu creio que essa comida temperada para o animal não é legal, né? Alimentos embutidos não são muito aconselhados. Oferecer também ossos, que até então era muito comum as famílias, o restinho de comida, conter ossos também, então não é indicado. Algumas frutas também são bem perigosas, por exemplo, uva, questão do chocolate também é algo muito tóxico. Eu sei que eles fazem umas carinhas bonitinhas, a gente às vezes fica com muito dó, mas existem já os petiscos que são específicos para eles, que a gente reduz a questão dos riscos, são produtos confiáveis e é melhor para eles que realmente a gente oferecer o alimento, né? Bom, pessoal, você que está em casa aí, que tem seu bichinho, seu pet aí, é bom você sempre ficar atento, né? Porque às vezes você fica com dó, né? Acha que tá com aquela carinha triste ali, que vai dar algum alimento ali, e isso vai prejudicar muito. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque além de tudo, né? Se caso isso aconteça, tem que correr rapidamente para o veterinário, né? Alguns desses alimentos, como por exemplo o próprio chocolate, ele tem um efeito que é muito rápido. Então, caso de emergência mesmo. Então, se o animal ingere, já começa a ter manifestações clínicas, principalmente vômito, às vezes pode ter diarreia, e podem ter complicações relacionadas a isso. Então, aconteceu, procure o médico veterinário. Pessoal, hoje nós estamos conversando com a doutora Camila Lopes aqui, né? Ela que é médica veterinária aqui. Estamos nesse lugar lindo, né? Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte, né? A nossa frente que está o Parque Guanabara, né? O pessoal está andando de bicicleta. Então é um lugar super tranquilo, né? Porque esse lugar, isso tudo combina com os nossos animais, né? Que são realmente uma criatura de Deus, né? E falando disso, né? Dessa questão tudo desse espaço que a gente tem, né? Saúde mental dos animais, porque assim, eu particularmente entendo que os animais, né? Ele acaba seguindo o ritmo do dono, Isso. né? Então, assim, a gente
É um ritmo mais pacato, o animal fica mais pacato, um ritmo mais acelerado, o animal também Tende tende a a ficar ficar. mais eufórico. Realmente é isso mesmo, ou eu tô É, enganado? dizem que o cão é a cópia do dono, e costuma ser muito isso mesmo, ser muito parecido a questão de comportamento, assim. Então, eles entendem muito bem a nossa rotina e eles acabam se adaptando bem ao que a gente é. Assim, é engraçado porque a gente vê a nossa cachorra que é a Mel, né? Uhum. Então, assim, ela é bem tranquila em relação a gente, né, em questão de sair, como diz, não tem tanto essa necessidade de ficar saindo, né? Dorme muito, né? Aham. Então, assim, acaba que ela vai no mesmo bicho que a gente. Então, é interessante a gente conhecer os É, nossos bichos, saber que a nossa vida em si, né, influencia no, no dia a dia do animalzinho ali. e É, respeitar também, porque às vezes o animal, quando ele destoa muito do comportamento do dono, é bom também a gente ter esse olhar em relação a ele e entender as necessidades. Então, por exemplo, eu tenho um animal que ele não tem muito, eu sou mais pacata, ele é um pouco mais educado. Então, às vezes também a gente tentar se adaptar no sentido de levar bem-estar e conforto para esse animal. Então, os passeios que são importantes, socialização com outros animais, né? Então, também perceber esse lado deles. então, pessoal, hoje a gente está falando com a doutora Camila, né? Ela que é médica veterinária da Maibatita, né? A gente sempre está lá levando a nossa Melzinha lá, porque é um local que realmente cuida dos nossos bichinhos. E a gente tem que ter toda a confiança, né, nas pessoas que cuidam, né? Dos nossos filhos de quatro patas, porque realmente é uma ligação muito forte que a gente tem com esses bichos, né? É, Então, hoje eles fazem parte da vida da gente. exatamente, como a gente brinca, né? É um cão humano, né? É, E falando nisso, Camila, qual que é a frequência que a gente tem que estar levando nossos bichinhos, né? Assim, porque a Mel, como ela vem de uma série de situações, que ela aham, teve um câncer, então a gente sempre está levando ela isso. Com mais mais periodicidade, né? isso. Mas no geral, um animalzinho que tem aí seus 2, 3 anos aí, que está com toda a saúde, né? Como que seria esse tempo para estar levando ele? Tá. Na verdade, o cuidado ele começa já com um animal filhotinho. Então, existe a necessidade de uma frequência maior, exatamente para colocar todas as vacinas, vacinação em dia. Depois desse período, geralmente, se um animal, por exemplo, foi adotado, a gente faz algumas baterias de exames, exatamente para saber a condição clínica desse animal. Muitas vezes, quando ele é adotado, ele tem um histórico de ser um animal de rua, então um check-up inicial. Depois que o animal já está com a gente há algum tempo, a média de uma vez por ano é uma média legal. Isso até mesmo para o animal, assim, a gente consegue identificar problemas antecipadamente, consegue observar de fato o animal com periodicidade, no sentido de antecipar doenças e ocorrências, e também para que o próprio animal se adapte ou se acostume com o ambiente do hospital, que para a gente também é interessante o animal conhecer a clínica veterinária e estar adaptado a esse ambiente, para permitir que a gente também faça as intervenções quando necessárias, né? Então, no mínimo uma vez por ano seria a média legal. Essa intervenção aí de qualquer problema precoce, né, é muito importante, né? Exatamente. Acho que sai tudo uma facilidade para cuidar, né? E eu penso que quando antes você descobrir qualquer problema que o seu bichinho tem, né? Porque Exatamente. você vai querer cuidar dele, né? E por isso essa importância de levar. Nós temos aí veio a pandemia, né? E todo mundo sentiu necessidade de ter um bicho, né? Eu sempre gostei de animal, né? Há muito tempo, né? Só que a gente viu que durante a pandemia as pessoas se apegaram mais, né? Só que o animal, ele dá ele tem um certo cuidado. Eu sempre brinco que é um filho que não cresce, né? Porque você vai viajar, você não, às vezes não tem onde deixar, não tem como você, às vezes, levar ele, né? E é muito comum as pessoas soltar os animais, né? É uma triste realidade mesmo. Com a pandemia, a gente observou essa mudança de comportamento. Então, muitas das pessoas trouxeram para dentro das casas o animalzinho. Os animais também sofreram muito com a questão da pandemia. Então, a gente viu mudança de comportamento dos próprios animais. E agora que a gente voltou para uma vida mais ou menos normal, ou parecido com o que era até antes do Covid, a gente vê uma taxa muito crescente de abandono. Isso inclui também os animais idosos,
os animais que acabam adoecendo. Então, é uma triste realidade que é muito frequente ainda, assim, no país que a gente vive, sabe? É. Em relação às parasitosas, né? O Aham. animal, como ele anda muito com a pata, tem um hábito de lambendo, né? A gente acaba que a gente tem esse contato com ele, que a gente acaba que abraça, É. né? Qual que é os cuidados que nós temos que ter ali em relação, tanto nós adultos, né, como as crianças também? Ou, se lógico, né? A gente sabe que tem muita bactéria, mas é coisas que são bem controláveis. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente, são as doenças que a gente chama de zoonóticas. Entre elas, as mais comuns são a giardia, que é um parasito que causa diarreia, tanto nos cães quanto nos humanos, e é transmitido entre a gente, né, entre nós e eles. Então, os cuidados são higienização básica, higienização das mãos, depois de manipular o animal, banhos frequentes dos animais, principalmente nesses períodos em que eles estão doentes também é interessante. Algumas outras doenças que são importantes, como a leishmaniose, que pode ser diminuída a questão da contaminação com também a frequência do veterinário, o uso de coleira. Então, se trata mais de questões de higiene básica, assim, tá? E assim, a gente acaba que a gente tem um erro muito grande, que a gente acha que a coleirinha era para proteger de carrapatos, né? E também a leishmaniose, na verdade, não é, né? Ela não protege assim, tanto para carrapato, né? Mais para leishmaniose, né? Existem algumas coleiras que são específicas, que são associação tanto para proteção contra carrapato, pulga, e as que têm repelente também do próprio mosquito. Então a gente hoje já tem no mercado coleiras com essas combinações. Isso é ótimo. Para um animal assim, né? Leishmaniose é Ainda mais em Minas Gerais, assim, um estado endêmico para doença. Exatamente. A gente sabe que, principalmente aqui na região da Pampulha, então é um fator extremamente importante. Em relação à higiene bucal dos animais hoje, né? Bucal dos animais, a gente vê que é um cuidado necessário, né? É muito necessário. A doença periodontal, que é aquele tártaro que todo mundo conhece, geralmente a gente consegue perceber quando o animal já está com aquele hálito ruim, desagradável. Ela é uma placa de bactéria, e essa bactéria, quando ela desloca dessa placa, ela pode cair na corrente sanguínea e para alguns órgãos que são essenciais, como o coração, o rim. Então, a higiene bucal desses animais, ela é necessário fazer com periodicidade também. Então, a gente hoje tem no mercado escovas de dentes, pastas de dentes que são específicas. Lembrando que a gente não pode usar pasta de dente humana, tem que ser específica para os cães, tá? E a limpeza, ela tem que ser feita, o ideal seria diariamente, mas como a rotina de muitas pessoas ainda é muito corrida, pelo menos 2, 3 vezes durante a semana, né? Então, para a gente evitar esse acúmulo, e quando já está acumulado, o mais correto é realmente procurar um médico veterinário para a gente fazer essa limpeza dos dentinhos, as extrações quando necessárias. Temos alguma doença emergindo, né? E se tiver, tem alguma coisa como está evitando essa doença? Ou não? Como que está essa relação? Porque a gente tem visto tanta doença no humano, né? Voltando, né? Eu penso que no animal não deve ser diferente. A gente teve recentemente um histórico de raiva, né? Que era uma doença até então que a gente tinha conseguido eliminar, e a gente já voltou a ter casos, inclusive aqui em Belo Horizonte. Então é uma doença extremamente grave, extremamente letal, e a melhor forma de protegê-la é a vacinação. Então a vacina ela é oferecida na maioria das clínicas veterinárias, e existem também as campanhas dos governos, né? Naquelas campanhas de mutirão. Então ela hoje seria uma das mais importantes. E temos resistência na vacina para o animal, igual a gente está vendo absurdamente na vacina para o humano, porque a gente vê que assim, é contra a ciência, algo que deu certo, né? Já ficamos uns mais de 15 anos sem ter um relato de raiva animal, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, as vacinas elas são muito eficazes, mas a população acaba relaxando. Muitas das vezes é isso. A gente ficou muitos anos também sem casos de dengue, por exemplo. E aí a gente para de ter os cuidados que são necessários e a doença, de alguma forma, ela volta, né? Ela emerge. A raiva foi muito parecido, então a gente teve um período de muito tempo sem a ocorrência da doença. E aí as pessoas param de levar os animais para vacinar, e aí esse controle a gente acaba perdendo e a doença acaba retornando. É porque eu acho que na comodidade, como acabou, não tem perigo mais, tá tudo ok, a gente não ouve falar mais da doença, isso é conversa, né?
E o que que nós temos aí de tecnologias, né, para cuidar desses animais nos dias de hoje, em pleno século XXI aí, né, ano 2024, né, o que que nós temos de tecnologia para cuidar, né, de forma geral para eles? Hoje a medicina veterinária ela está bem avançada nesse sentido, em todos os ramos dela. Na medicina para pequenos animais, a gente teve recentemente o avanço pela telemedicina, né, que hoje já é autorizado pelos conselhos, então a gente consegue, inicialmente a gente tem que ter um primeiro contato com o paciente, né, mas depois a gente consegue fazer esse monitoramento mais remoto, mais de casa, isso traz mais conforto para o animal, dependendo, principalmente de casos mais que o animal às vezes não gosta de sair de casa, fica muito estressado, ou o dono, o tutor está longe do veterinário que ele já tem costume de levar, o veterinário que já conhece o próprio animal. A gente tem muito também avanço em relação a métodos de diagnóstico, então tomografia, ressonância, a questão de terapêuticas como a crioterapia, ozonioterapia. Então é algo que vem assim realmente contribuindo bastante para a gente trazer qualidade de vida e tempo de vida para os animais. E o médico veterinário, ele usa também a telemedicina também, os aplicativos para tratar os bichinhos? Isso, a gente usa também dela. A única regra que é exigida pelo conselho é de que o animal tenha sido atendido pelo menos uma vez fisicamente, em ambiente físico, né? Para que a gente também, porque diferente do que é humano, o animal não relata muito o que ele está sentindo. Então, o mínimo que a gente consegue saber sobre aquele animal é importante nesse primeiro contato. E assim, a gente vê que isso facilita mesmo a vida, né? Porque Facilita. tem situações que realmente tem que levar o animal lá, não tem como, né? Mas tem É, situações que às vezes um olhar clínico do veterinário, assim, conversando, avaliando ele um vídeo, né? Acho que dá muito bem para antecipar, às vezes, a é. medicação, até que possa estar levando, né? Principalmente para a questão dos retornos, ela é muito interessante mesmo, porque a gente consegue acompanhar de fato mais próximo o animal, dá um pouco mais de conforto para o tutor também, que tá, às vezes, dependendo do caso, o tutor também fica muito ansioso, ele não sabe o que está acontecendo, então ele quer respostas, então a telemedicina contribuiu muito nesse sentido. É para acalmar, né? Às vezes, acalma mais o tutor do que o próprio animal, né? Exatamente. Acaba Gente, sendo. porque a gente realmente fica. Porque como não Exatamente. sabe falar, a gente vê ele ali, né? É. É, mas é bom. E o que que tem assim de acessórios para que a vida? Porque a gente vê muitas vezes as cadeirinhas, né, para os animais que às vezes não andam, que não tem, às vezes tem algum problema nas patinhas, né, ou na coluna, né? Mas além disso, tem algum outro acessório assim, que é muito usado no meio dos animais assim, de uma forma geral? A gente tem hoje, para a questão dos animais deficientes, as próprias cadeiras. Em alguns locais a gente já consegue fazer as próprias próteses também, então já vem sendo comum a gente visualizar na rua os animais com essas próteses também, que são bem legais. E assim, a gente vê que os animais hoje eles conseguem viver mais tempo também, Consegue. né? A sobrevida melhorou muito, sim, Até aumentou por bastante. desses cuidados, né? Exatamente. São os cuidados paliativos que eu acho que vem contribuindo muito. Então, muitas das vezes a gente tem alguns tutores que, nos primeiros sinais de que o animal apresenta, ele já vai até o veterinário, já investiga aquilo. A gente consegue descobrir precocemente alguma alteração, alguma doença, tratar. E aí, com esse acompanhamento periódico, a gente vem, de fato, aumentando a sobrevida desses animais. Uma boa alimentação também favorece, as vacinas em dia também favorecem. Assim, a gente tem são decisões que são difíceis de tomar, né? A questão da injeção, quando o animal não tem perspectiva de vida, né? Certo. Como que é feita essa avaliação? Então, a avaliação do momento da eutanásia, que a gente chama, ela é feita pelo veterinário e pelo tutor. Particularmente falando da minha vivência, eu sempre prefiro ou oriento o estado do animal, a gente indica, mas a decisão, pelo menos na minha parte, é sempre do tutor. A gente sempre dá as opções, né? Então, o animal, ele tem essa condição, como que vai ser daqui para frente. A gente tem condições de financeiramente lidar com isso, emocionalmente também o tutor consegue. O animal está em sofrimento,
ele está sentindo dor, então a gente avalia um contexto geral e se é feito essa escolha a partir dessas avaliações que a gente leva em consideração, né? Principalmente do bem-estar do animal também, né? Não é fácil falar para o doutor que tem que, né? Não, nunca é. E nunca é fácil também para o veterinário chegar a esse ponto, principalmente para animais que a gente acompanha há muito tempo. E muitas das vezes a gente sabe que o prognóstico do animal não é legal, que realmente chegou no limite dele. Então, para a gente também é muito sofrido, assim, ter que. Faço ideia. Não é faço confortável, ideia. não. Pessoal, estamos falando com a Camila Lopes, né? Que ela que é médica veterinária, né? Agradeço a Mãe Patitas por ter feito essa ponte para a gente, ter ela conosco aqui no nosso canal democrático. E assim, aqui estamos caminhando já para o final. Se passa rápido, né? E eu queria que você deixasse, né? Algumas orientações aí que você acha que é necessária, né, principalmente para os animais mais velhos, né? Que a gente sabe que o animal mais velho também ele tende a precisar de um cuidado maior, né? O animal mais idosinho, a gente considera a partir de 7 anos. É sempre interessante realmente a gente reduzir essas idas ao veterinário, manter sempre uma boa alimentação, que eles necessitam de uma necessidade nutricional mais específica. As vacinas em dia, porque também a questão imunológica costuma dar uma caidinha, então eles ficam um pouco mais suscetíveis à questão das doenças. Então essas visitas, esse acompanhamento precoce também, que a gente sabe que à medida que os animais vão ficando mais velhos, as tendências de alterações de problemas de coração, problemas de rim, são muito comuns. E a gente consegue identificar isso precocemente e dar sobrevida e qualidade de vida para esses animais. Então, acho que a maior dica é sempre que necessário, dentro de uma periodicidade legal, visitar o médico veterinário da confiança, que o animal também se sinta confortável de estar ali, para que realmente a gente consiga trazer qualidade e tempo de vida para eles. Pessoal, é isso aí. A gente estamos aqui na Pampulha hoje, né, gravando nosso podcast aí. Um podcast diferente que a gente está fazendo aí, né? E você que não conhece aqui a Pampulha, venha conhecer. Você que não conhece a Mãe Patita, né? Segue a página deles lá também. Você que não conhece a doutora Camila, né? Se você quiser deixar o seu Instagram, fica à vontade também. O Instagram do @maipatitas é @maipatitas. A gente está aqui na região da Pampulha também. Vai ser sempre um prazer atender vocês e a todos que forem no nosso espaço. A gente sempre tenta tratar todos os nossos pacientes com muito respeito, né? Como se fossem nossos próprios animais, que eu acho que é o que a gente escolheu como profissão, e é o ideal e é o que faz dar certo. É isso aí. Tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. É isso aí. Ele falou tudo, né? E o respeito ao animal é tudo, né? Pessoal, vamos terminar hoje de uma forma diferente, né? Vou trazer a minha cachorrinha aqui para dar um tchau especial para vocês. Vou explicar. Vem, Melzinho! É que ela tá chegando. Vem, Mel! Vem, Mel! Vem, Mel! Vem cá, Melzinha! Aí, ó. E aí, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço, viu? Você que não segue nosso canal, siga aí. Até mais.